Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia, sejam muito bem-vindos ao canal Deise, Pregadora da Palavra. Eu espero que todos vocês estejam muito bem no nome do Senhor Jesus Cristo. Tem sido dias assim, corridos, dias cansativos, mas nós estamos aqui para nos renovar pelo poder da Palavra de Deus dia após dia. Afinal, nos últimos tempos, a Bíblia mesmo diz que nos últimos tempos, muitas coisas iriam acontecer, o amor de muitos iriam se esfriar e vale a pena ser fiel até o fim, meus irmãos. Vale a pena, em meio à correria do dia a dia, em meio às situações que são adversas, nós nos permanecemos fiéis a Deus, a fim de que, quando chegar naquele grande dia, todos nós possamos descansar, enfim, naquele santo lugar, que é o céu que está aguardando a todos que serão fiéis a Ele até o final. A palavra do Senhor vai dizer que, se você for fiel até a morte, você vai receber a coroa da vida. Amém? Então, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância, eu quero te convidar e te motivar a carregar a sua cruz todos os dias. Amém? Você é muito bem-vindo aqui neste canal. Não se esqueça de deixar o seu like, de fazer o compartilhamento do vídeo, ativar lá o sininho e assim, toda semana que eu estou postando um vídeo novo, você será aí anunciado e juntos nós vamos glorificar o nome do Senhor. Abra comigo na nossa reflexão de hoje, no livro de Lucas, no capítulo de número 14, verso de número 25, que diz assim: Jesus ensina sobre o preço de ser um discípulo. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem começarem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho para a Bíblia, essas passagens que o próprio Senhor Jesus Cristo fala no Novo Testamento, você vai ver que muitas e muitas pessoas, elas acompanhavam a Jesus durante o seu ministério terreno. Afinal, onde Jesus estava, alguma coisa acontecia, e isso não é frase, de efeito, e não é jargão de pregador, mas é a verdade bíblica. De fato, aonde Jesus estava, algo acontecia. Pessoas mudavam, doentes eram sarados, enfermos, aliás, eram curados, vidas eram libertas e transformadas por causa da presença de Jesus naquele lugar. Então é normal que onde Jesus estava, além de coisas acontecerem, pessoas o acompanhavam. Multidões e multidões de pessoas sempre queriam estar perto do Mestre. Quer seja para adquirir alguma cura, alguma libertação, quer seja por uma provisão, enfim, ou apenas pelo simples fato de se alegrar e de sentir a presença dele, de estar com ele. Era prazeroso estar com o Mestre. Então você vai ver que o púlpito do Senhor, ele não se limitava à sinagoga. Jesus, quando ele pregava, a proa do barco era o seu púlpito, a casa da sogra de Pedro era o seu púlpito, à beira da praia era o seu púlpito, no templo, na beira do caminho, em inúmeros lugares era o púlpito do nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal, onde ele estava, algo acontecia. Pessoas se aglomeravam, pessoas queriam estar perto dele. E aí, quando você observa, na leitura bíblica que nós fizemos, que iam com ele uma grande multidão, você vai ver que o texto fala que Jesus volta para essa multidão e ele vai falar algumas coisas. Ele começa a observar que uma multidão de pessoas está o acompanhando, está caminhando com ele. Mas o Senhor, além de
querer que pessoas o acompanhem, Jesus quer que pessoas tornem os seus discípulos, para que após eles sejam apóstolos. Primeiro discípulos para aprender, depois apóstolos para serem enviados. Então você vai ver que antes de se tornar discípulo, era uma multidão. E assim era, eu, você, que algo nele nos atraiu, fez com que nós tivéssemos interesse de estar perto. Só que depois que nós estamos já caminhando com ele, ele quer que além de milagres, além de curas, além de coisas que ele pode nos proporcionar, ele agora requer algo daqueles que estão acompanhando já tem um tempo e que agora se tornarão os seus discípulos, para que lá na frente se tornem os seus apóstolos. Ele vira para a multidão e começa a falar a seguinte palavra: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda até mesmo a sua própria vida, ele fala, não pode ser o meu discípulo. Parece que Jesus está querendo afugentar as pessoas que estão se aproximando dele, mas não é isso que está acontecendo aqui. Você vai ver que Jesus, ele sempre estava rodeado de pessoas. Mas quantos são os que queriam de fato estar com ele, seguir ele por onde ele estava e fazer aquilo que ele queria que as pessoas fizessem? Então repare que só uma multidão, só rodeado de pessoas, não quer dizer muita coisa para o reino, para a visão do reino. Porque quantidade, já dizia, né, o ditado aí fora, não é qualidade. E além da quantidade, o Senhor quer que todos tenham qualidades daqueles que vão servir para os propósitos do reino. Então Jesus, ele começa agora a apertar um pouco mais, falando com que essas pessoas a seguinte palavra: olha, se você quer ser meu discípulo, você tem que começar a meio que deixar de lado aquilo que poderia roubar o meu lugar. Não é que Jesus estava aqui negligenciando o cuidado com a parentela, não é isso. Afinal, em Êxodo capítulo 20, do versículo 6, aliás, o sexto mandamento é justamente sobre honrar pai e mãe. Falar sobre o próximo. Então Jesus não estava negligenciando aqui os cuidados. O que Jesus estava fazendo aqui era dizer que aquilo que é importante para nós não pode ser mais importante do que servir a Ele. Então, ele está dizendo, olha, se você não negar até mesmo a sua própria vida, os seus próprios desejos, você não pode ser meu discípulo. Qual é a ideia aqui? Os romanos, eles tinham o costume de que quando eles fossem ali permitir, aliás, que algumas pessoas fossem pegas devido a algumas coisas e de repente fosse sentenciado à morte de cruz, era costume daquela época os romanos fazerem com que os seus condenados carregassem a cruz em meio à multidão, para que todos que vissem tivessem temor e não fizesse as mesmas coisas ou se rebelasse contra Roma a fim de que não sofresse o dano, assim como aquelas pessoas sofreriam. Então, os romanos pegavam as pessoas que foram condenadas, fazer eles carregar uma cruz, para que então as pessoas olhassem para aquilo e falassem, eu não desejo carregar aquela cruz, então óbvio que eu não vou fazer nada de errado contra Roma. Era uma forma que eles tinham para poder inibir os judeus. Então você vai ver que Jesus, quando ele olha essa imagem, ele está falando, quem não negar a si mesmo e levar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Eu disse que para os judeus, a ideia da cruz era como uma inibição dos romanos para com eles, para que então eles não fizessem nada de errado, para que eles então não carregassem a sua cruz. Então era motivo de medo para eles levar a cruz, fazer com que eles não fizessem nada de errado, porque afinal eles não queriam morrer. Só que Jesus, ele pega isso e faz um contraponto. Ele está falando, se para os judeus, se para vocês levar a cruz é motivo de escândalo, medo, vocês vão ter que aprender que para mim carregar a cruz demonstra o quanto vocês estão negando as suas próprias vontades, negando a si mesmo e estão declarando que você quer ser o meu discípulo. E negar a si mesmo não é fácil, não é fácil. Nós que somos seres humanos inerentes, sabe, ao pecado, nossa raiz adâmica pede todos os dias por justiça aos nossos próprios olhos. Pede com que todas as vezes nós queremos sempre, ter a razão, estar por cima, da carne seca, como diz o ditado.
Nós queremos sempre ter razão, nós queremos sempre estar certos. É difícil a gente ser repreendido e achar que está tudo bem. É difícil. É difícil você saber, as pessoas, sabe, te repreenderem. É difícil você sabendo que tem razão, você sabendo que não fez nada e mesmo assim ter que pedir perdão. Pois é, o Evangelho de Cristo, o negar-se a si mesmo, o carregar a sua cruz, revela isso todos os dias. Olha o que a Bíblia vai dizer. Ele fala, se alguém quiser, aí no versículo aqui de número 27, e qualquer que não levar a sua cruz não vier após mim, ele fala, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? O que Jesus está nos ensinando através desse versículo de número 28? Ele está deixando claro, é como se uma pessoa, por exemplo, fosse construir uma casa, e antes de construir a casa, ela primeiro precisa ver se ela vai ter dinheiro para os alicerces, para aquilo que é necessário para o alicerce. Ela vai ter que ver se ela tem como ter o dinheiro para finalizar a obra, porque o versículo mais na frente vai dizer para que não aconteça que depois as pessoas não tenham com que acabar, não tenham com que finalizar, e de repente alguém passa e fala lá, começou e nem terminou. E quantos são os que começaram e não acabaram, porque não analisou aquilo que Cristo quis dizer na sua palavra sobre negar-se a si mesmo? Talvez até iniciou, mas pensou que seria de uma forma e quando viu que era outra, se frustrou e saiu no caminho. Senhor Jesus está nos ensinando que existem coisas que são de fato muito importantes para nós e que nós devemos sim dar atenção devida, mas se isso se tornar mais importante para nós do que o próprio Cristo, nós não podemos ser o seu discípulo. Ele está falando sobre negar a si mesmo, as suas próprias convicções, as próprias razões e fazer a vontade do Senhor. Tem pessoas que eu conheço, irmãos, que elas dizem que servem ao Senhor, mas depois, se acontece qualquer coisa, elas querem sempre ter razão, elas querem sempre estar por cima. Ela fala, eu sou crente, mas não levo desaforo para casa. E às vezes eu fico me pensando, eu não sei que palavra, que Bíblia, aonde foi que essa pessoa se converteu, que Jesus é esse que ela conheceu. Porque eu não estou falando sobre você não poder se defender, não é sobre isso. Eu estou falando sobre você provar que tem razão, a fim de trazer discussões e contendas que mais promove escândalos do que edificação. Pessoas que dizem ser servos do Senhor e falam, eu sou crente, mas eu não levo desaforo para casa, eu não engulo sapo. Deixa eu te falar uma coisa, pelo Evangelho de Cristo, por Cristo, por negar-se a si mesmo, vale a pena até tu engolir um brejo inteiro. Porque você não faz a sua própria vontade, você faz a vontade do Senhor. Eu sei que esse é um tipo de mensagem que às vezes as pessoas podem até dizer, nossa, mas a irmã está sendo grossa, mas não é ser grosseiro, é ser realista dentro da palavra do Senhor. A palavra do Senhor está falando sobre negar-se a si mesmo. Então tem coisas que você vai querer fazer, coisas que você sabe que até você tem razão, mas vale a pena você, deixar isso de lado a fim de agradar o Mestre. A fim de agradar o Mestre. Então, no nome de Jesus, nós precisamos pôr isso na nossa mente, na nossa cabeça. Vale a pena. Vale a pena você se sentar, observar e analisar. Não queira ser apenas alguém que faz parte da multidão, mas alguém que, agora que acompanha Ele, deseja ser o seu discípulo e aprendendo com Ele, você se tornará um apóstolo e assim você será enviado. Irmãos, em nome de Jesus, nós somos servos de Deus. E precisamos entender que aquilo que é motivo de escândalo para o mundo não é escândalo para nós. É escândalo para eles, mas para nós é poder de Deus. É loucura para eles, mas para nós é graça. Eu sei que não é fácil, mas se você quer ser um discípulo de Jesus, você vai ter que aprender a levar a sua cruz, seguir após Ele, ou seja, Ele na frente e você atrás, recebendo as coordenadas, as ordenanças e cumprindo-as para ser um discípulo dEle. Tem que se assentar, observar e ver se você vai conseguir finalizar. Para que as pessoas depois não olhem para você e falem lá, começou e não pôde terminar. Muitos têm se frustrado no meio da caminhada, muitos têm se afastado. Eu tenho ficado triste com as coisas que eu tenho visto. Porque muitos não entendem isso daqui, o princípio simples e básico, que é negar a si mesmo. Você vai ter que aprender a fazer e agir dessa forma, porque você é servo de Deus. Irmã, não engula um sapo, irmã, engula um brejo. Engula um boi.
Não escandalize o Evangelho, não saia da presença de Deus, não entristeça o Espírito Santo de Deus por causa das nossas próprias convicções. A Bíblia vai dizer que já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E Cristo vivendo em mim, logo eu não posso agir e fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer, ainda que eu esteja certo. O nosso Pai é que vai nos defender. O nosso Pai é que vai cuidar de nós. A Bíblia diz, minha é a vingança e eu o retribuirei, eu o recompensarei. Tudo que alguém fez, acredite, não é a pessoa, é investida do maligno por causa da brecha que a pessoa dá. Então ore. A Bíblia vai dizer, ore pelos seus inimigos. Ore pelos seus inimigos. Não é fácil, mas se você quer ser um discípulo de Jesus, vai ter que aprender a negar-se a si mesmo. Vai ter que aprender a fazer aquilo que Deus falou para você fazer. Negar as suas próprias vontades. E a quem Jesus está dando essa instrução? Para aqueles que são multidão. Passe da fase de multidão para ser um discípulo. E um dos critérios básicos, uma das triagens, é justamente negar a si mesmo. Não importa se você tem razão ou não tem. Não importa se você é o dono da verdade ou não. Aliás, a verdade absoluta é a palavra. E cabe a todos aqueles que desejam ser os seus discípulos fazer aquilo que Ele manda. Amém? Fique com essa palavra de reflexão nessa manhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família. Não esqueça de deixar seu comentário, de deixar o like. Continue compartilhando. E aqueles que ainda não são inscritos, se inscreva no canal. Me ajude a continuar divulgando o Evangelho de Cristo. Deus está conosco. Nós devemos agradá-lo. Jesus está voltando. Não tem tempo mais para a gente ficar perdendo tempo. Não se esqueça. Saia da fase de multidão e seja um discípulo. Vamos negar a si mesmo, levar a nossa cruz, para que Ele possa olhar para nós e dizer, esse é meu discípulo. Agora ele será enviado. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando a tua vida para a glória e louvor do nome dEle. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Deus os abençoe.